Quando Jesus diz a Nicodemos, o homem tem que renascer da água e do espírito, o que a gente pode entender? Olha, a primeira coisa interessante a dizer em cima disso é que Nicodemos pergunta, procura por Jesus e não faz pergunta nenhuma. Pode pegar lá no Evangelho. Nicodemos se aproxima de Jesus, aí diz: Mestre, todos sabemos que tu és mestre em Israel, porque ninguém conseguiria fazer os sinais que tu fazes se Deus não estivesse com ele e tal. Ele não está fazendo pergunta nenhuma, ele está só querendo dizer que ele reconhece a autoridade de Jesus. Aí o texto assim: e Jesus respondeu. Cadê a pergunta? Não tem a pergunta. Jesus responde antes que ele pergunte. E Jesus entra com a resposta: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Aí o que significa isso? Bom, existem duas grandes interpretações que se dá a esse texto. Uma delas é aquela que a teologia clássica cristã coloca, que esse nascer de novo significa mudar a sua vida, transformar o seu eu, fazer uma mudança na sua história de vida. Então, seria o nascer de novo. Essa é uma interpretação muito típica dentro das igrejas protestantes, da Igreja Católica. Aqueles que têm uma visão unixistencialista costumam apresentar como lógica para essa frase de Jesus que esse nascer de novo tem a ver com um nascimento do ponto de vista espiritual. Eu mudo, né? E aí, como ele diz nascer da água, aí é o batismo, tem que nascer da água e tal. Mas a doutrina espírita tem uma outra interpretação. A doutrina espírita diz que o nascer de novo é nascer mesmo, nascer novamente. E essa questão da água é porque a água é o princípio da vida. Nascer da água é porque nas culturas antigas a água era o princípio do nascimento de todas as coisas. Então aí estaria a razão pela qual você tem que nascer da água e do espírito. E aí é importante lembrar que a Cabala, que é um conhecimento judaico muito antigo e que já existia à época de Jesus, já falava da reencarnação há muito tempo, que é conhecido entre os judeus como Gilgulin. Gilgul é o círculo, a volta, Gilgul. E o plural de Gilgul, Gilgulin. Então, as voltas, os círculos, isso é chamado de reencarnação. Então, os renascimentos, o Gilgulin, já era conhecido entre os judeus há muito tempo. Os essênios eram grandes conhecedores desse saber, a Cabala. Então, não era novidade isso dentro de Israel, que isso existia. O que não tinha era, na verdade, um acesso franco a esse conhecimento como a gente tem hoje. Isso era um conhecimento reservado, entregue só para os iniciados e não para qualquer pessoa. Então, ser a reencarnação realmente é uma possibilidade. É uma possibilidade. E a obra de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, trata exatamente da análise dessa questão, dessa passagem, como sendo sobre a reencarnação. Mas para aqueles que dizem, não, mas não era, eu queria que Jesus falasse a reencarnação como reencarnação mesmo. Então, pegue no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 14. Se queres saber quem é João, eu vou te dizer. Ele mesmo é Elias que tinha que renascer. Aí não tem jeito, que não tinha como Jesus falar, ele é a reencarnação de Elias, porque Elias não, a reencarnação não existia ainda essa palavra. Então ele dizer que João Batista é Elias, ele está reforçando a tese de que realmente João Batista era a reencarnação de Elias.